Erev Tov. Boa tarde. Estou aqui com o estudo em mãos das profecias, das 70 profecias analisadas uma a uma, amparadas pelos comentários de grandes eruditos judeus antigos e modernos. Tem por título A Outra Face. Aqui no estudo, na profecia de número 9, Alegação dos Missionários, 9, o Salmo 2 teria sido uma profecia sobre Jesus. Suposto cumprimento, Salmo 2, verso 1, Atos 4, 25 a 28, Mateus 26, versículos 3 a 4, João 12, versículo 12 e 13, Lucas 1, 31 a 35, João 3, 36. Dizem os missionários. 1. O Messias seria rejeitado pelos gentios. Salmo 2, versículo 1, Atos 4, versículo 25 a 28. 2. Líderes políticos e religiosos conspirariam contra o Messias. Salmo 2, verso 2, Mateus 26, versículo 3 e 4. 3. O Messias seria rei. Salmo 2, versículo 6, João 12, versículo 12 e 13. 4. O Messias seria o Filho de Deus. Salmo 2, versículo 7a. Lucas 1, 31 a 35. 5. O Messias rejeitaria aqueles que não creram nele. Salmo 2, versículo 12b, João 3, 36. Analisando ponto por ponto. Alegação dos missionários. 1. O Messias seria rejeitado pelos gentios. Nossa resposta, diz o Salmo 2, verso 1. Lamar rageshu goim uleumin yerregu rik. Porque amotinam-se as nações e os povos murmuram coisas vãs. Bem, se a referência aqui é aos não-judeus, as nações, e de fato soaria muito estranho dizer que os gentios rejeitaram Jesus, uma vez que foram exatamente eles que mais o aceitaram, por meio da pregação nos primeiros 2 séculos da Era Comum e depois pelas decretais romanas. Entendido isso, poderemos seguir adiante. O livro de Atos do Novo Testamento menciona Herodes e Pôncio Pilatos como os representantes dos gentios que teriam se levantado contra Jesus. Errado. Herodes Antipas, filho de Herodes, o Grande, apesar de ter origem idumeia, era judeu, pelo menos no que compete à sua identidade religiosa, ainda que controversa. Portanto, não se encaixa no perfil que a referência de Atos 4, 25 a 28 pretende inseri-lo. Quanto a Pôncio Pilatos, segundo o Novo Testamento, o mesmo teria se mostrado leniente quanto a Jesus, desejando até mesmo soltá-lo da prisão, recusando-se julgá-lo, Mateus 27 e 24. Logo, Pilatos também não se encaixaria nesse perfil de gentil, amotinado contra Jesus, posto que, usando-se o correto raciocínio e levando-se em conta o que diz o próprio Novo Testamento, ele até mesmo buscou favorecê-lo. Se o Salmo 2, verso 1 diz gentios e nações, devemos então rejeitar as proposições do Novo Testamento quanto ao seu cumprimento, seja por meio de Herodes ou de Pilatos. Vejamos então contra qual rei as nações se amotinaram. E mandou Hadadezer e fez sair os arameus que estavam do outro lado do rio, e eles vieram a Elã. E Sobaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que informado David, juntou a todo Israel e cruzou o Jordão e foi a Elã. E os arameus se puseram contra David e pelejaram com ele. Segundo Samuel 10, versículo 16 e 17. Segundo Samuel 10, versículo 16 e 17. Naturalmente, já desde o primeiro verso desse Salmo 2, não podemos dizer que as nações ou povos levantaram-se contra Jesus e fizeram uma batalha contra ele, imaginando coisas vãs, uma vez que seus planos seriam frustrados pelo Eterno. Porém, em relação a David, sabemos que várias nações e povos insurgiram-se contra ele, tramando e promovendo contendas e pelejas na tentativa de submetê-lo ao seu domínio. Logo, temos a primeira comprovação de que aqui a referência é a David e não a Jesus. Alegação dos missionários. 2. Líderes políticos e religiosos conspirariam contra o Messias. Salmo 2, versículo 2, Mateus 26, versículos 3 e 4. Nossa resposta. Iteyatzevur malche eretz verozni nosdu yachad al Adonai ve'al Meshicho.
natekar et mosrotemor, venashliha mimenu avotemor. Os reis da terra se posicionaram com os líderes que secretamente conspiraram contra o Eterno e seu ungido, dizendo: rompamos suas amarras e livremo-nos de suas cordas. Preste muita atenção na última frase deste verso, caro leitor. Atente para o fato de que aqui os líderes que conspiram contra o rei já estavam sob seu domínio e debaixo de seu poder. O que eles queriam era romper de si as amarras e livrar-se de suas cordas. Naturalmente, o que percebemos aqui é uma insurreição contra o domínio já conquistado pelo rei em questão em relação àqueles líderes revoltosos. Essa porção do texto só se aplicaria a Jesus caso, por exemplo, tanto Pôncio Pilatos quanto Herodes Antipas já estivessem sob o domínio de Jesus, como se ele fosse um rei, e ambos estivessem traçando um plano para desvencilharem-se de seu jugo. Naturalmente, isso soaria ridículo. Sabemos que não foi esse o caso, sob a luz do que nos diz o Novo Testamento. Muito pelo contrário. Logo, não faz o menor sentido aplicar também este segundo verso a Jesus. E quanto a David? Sabemos pelo relato de sua história que David enfrentou a oposição e a rebelião de pessoas como Absalão, seu próprio filho, Aitofel e Seba. Todos eles pessoas de influência, líderes políticos de sua época. Absalão chegou a usurpar o trono de seu pai, segundo Samuel 16, versículo 1 a 20. Aitofel, antigo conselheiro do rei, abandonou-o, aliando-se a Absalão em sua revolta. Salmo 41, versículo 9, 55, versículo 12 a 14, segundo Samuel 15, verso 12. E Seba promoveu uma verdadeira campanha de divisão do reino de Israel, segundo Samuel 20, versículo 1 a 22. Ou seja, vemos que com David, a revolta e o conselho secreto de gente poderosa que estava sob suas ordens realmente aconteceu e, portanto, é dele mesmo que a passagem faz referência. Como evidência disso, da parte da tradição exegética judaica, verifique o que diz o Malbim. Ve'ani nisarti malche atem hageshim lemador. Ve'ani be'et hachi shehashevetem lifrok ol malchut ba'it. David. Ba'et hachi nasarti malche she'al yeder merodetechan itgaler shehu hane Mashiach me'ati lemashol al Sion har kodshi. Malbim. Beur ha'ini. E eu ungi meu rei. Vocês se uniram para rebelar-se, e eu, neste tempo em que pensam despojar-se do jugo da casa de David, neste tempo eu ungi meu rei, pois por intermédio da vossa rebelião é que será revelado que ele foi ungido por mim para governar. Malbim Beur Ha'iniah. E ainda, um outro salmo deixa claro que a passagem refere-se a David, a despeito do Novo Testamento tentar ligá-la a Jesus, Yeshua. Matsati David Avdi Beshemen Kadshi Meshartiv. Encontrei David, meu servo, com meu óleo santo ungi. Salmo 89, versículo 21. Alegação dos missionários. 3. O Messias seria rei. Salmo 2, versículo 6. João 12, versículos 12 e 13. Nossa resposta. Vani Nasarti Malche Ad Sion Har Kodshi. E eu estabeleci o meu rei sobre Sião, meu monte santo. O texto em questão fala sobre alguém que foi estabelecido por Hashem como rei sobre o monte Sião, em Jerusalém. Não poderíamos concluir que a passagem fosse uma referência a Jesus, pelas razões apresentadas abaixo. 1. Jesus não tinha ascendência real, pois, segundo o Novo Testamento, ele teria sido gerado por meio do Espírito Santo, que no cristianismo seria a terceira pessoa da divindade.
Para que Jesus tivesse direito ao trono, ele deveria ter um pai humano, e esse pai teria que ser descendente de Davi. O trono de Israel e Judá jamais passou a alguém simplesmente adotado. 2. Ainda que os evangelhos de Mateus e Lucas nos forneçam listas genealógicas que tentam de alguma forma ligar Jesus a Davi, há que se entender que as listas, além de conterem erros irreconciliáveis mesmo entre si, também apresentam incompatibilidades com os registros genealógicos dos livros de crônicas, livros esses que fornecem a linhagem real. 3. Jesus, mesmo pelo Novo Testamento, teria sido adotado à linhagem de Jeconias, um rei cuja descendência jamais ocuparia novamente o trono de Yehudá, Israel. Vídeo capítulo 6, versículo item 4, itens 10 a 18. 4. Segue-se que a passagem só poderia fazer sentido novamente quando aplicada primeiramente a Davi e sua semente, Salomão, que edificaria casa ao nome do Eterno. Alegação dos missionários. 4. O Messias seria o Filho de Deus. Salmo 2, versículo 7a, Lucas 1, 31 a 35. Nossa resposta. A saperá el rock Adonai amar Elai benir atah ani Hayom Yelidetiha. Eu contarei sobre o decreto. O Eterno me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O primeiro grande erro de atribuir-se esta passagem a Jesus e Yeshua é que, segundo o judaísmo, todos os seres humanos são filhos de Deus, independente de raça, cor, sexo ou religião. Não existe um filho de Deus acima dos demais filhos de Deus. Esclarecido esse ponto, poderemos passar a considerar outros de idêntica importância. O Salmo 89, 27 deixa muito claro que a passagem fala de David. Hu ikraeni avi atah, Eli vetsur Yeshuati. Ele me chamará, tu és meu pai, meu Elohim e a rocha da minha salvação. Soaria estranho aplicar tal passagem a Jesus, Yeshua, tendo em vista que, segundo se sabe pelo Novo Testamento, ele seria o Salvador e não exatamente alguém que necessitasse de salvação. Portanto, não é a um filho de Deus no sentido que o NT dá a expressão que esta passagem diz respeito. Não a um Salvador, mas a alguém que confiava em Hashem e que tinha plena consciência de que dependia de seu Criador para que fosse salvo dos seus inimigos. Portanto, o texto só faz sentido quando aplicado a David. Da mesma forma, a expressão Hayom Yelidetiha, hoje te gerei, destoa do que é ensinado no NT acerca de Jesus e Yeshua. A doutrina normativa cristã messiânica diz que Jesus e Yeshua sempre teria existido e que ele teria sido o princípio da criação, um meio pelo qual tudo o que agora existe passou a existir. Evangelho de João 1, versículos 1 ao 3. Se ele sempre existiu, segue-se que a expressão eu hoje te gerei não se enquadra com a necessária precisão ao personagem. Se assim fosse, ele teria estado na eternidade com o Criador, antes teria sido gerado, no exato dia em que se deu esta revelação ao salmista. Eu hoje te gerei. Muito obviamente, nem mesmo em relação a David, esta declaração pode ser tomada literalmente, mas a passagem diz com clareza ímpar de que naquele exato dia David foi tomado por Hashem como seu filho, num sentido mais profundo. Isso devido à sua unção determinada pelo Eterno para que guiasse e reinasse sobre o seu povo Israel. Por meio dele, estabelecia-se a casa real davídica. Alegação dos missionários. Sim, o Messias rejeitaria aqueles que não creram nele. Salmo 2, versículo 12b, João 3, versículo 36. Nossa resposta. Apesar das versões não judaicas trazerem a ideia de beijai o filho no Salmo 2, versículo 12, o texto hebraico não favorece esta interpretação da frase. Nashkur var. O termo var não significa filho, aqui porque o texto do Salmo é hebraico e não aramaico. No aramaico, bar realmente significa filho, mas no hebraico, como é de conhecimento
Como é de conhecimento geral, o termo ben traz este sentido. Portanto, precisamos entender o que tal palavra significa na língua do salmista. Das várias ocorrências do termo bar em todo o Tanar, as versões cristãs traduzem apenas uma como filho, como vemos na tabela a seguir. Há basicamente 4 possibilidades de tradução. São elas: puro, pureza, limpo ou grão. Tais versões não levam em conta, por exemplo, que a palavra filho ocorre no próprio texto do Salmo 2, e ali o termo hebraico usado é ben, juntamente com o sufixo pronominal possessivo de primeira pessoa, formando beni, meu filho. Portanto, há algo de muito errado nessas traduções que, muito obviamente, buscam favorecer uma interpretação ao sabor de suas doutrinas particulares, extra-Torá. Se ben, no verso 7, é usado como filho, por que o termo bar seria usado com o mesmo sentido no verso 12? Não faz sentido algum. Adonai amar Elai beni atah ani, hayom yeliditiha. Hashem amar Elai, beni atah ani, hayom yeliditiha. Abaixo uma tabela comparativa das ocorrências do termo bar no texto do Tanar e suas traduções comparadas às versões cristãs normativas. Expressão: var, Salmo 2, verso 2. Pronúncia var, tradução pureza. Nas Bíblias cristãs, filho. Bar, Amós 5, verso 11. Pronúncia bar. Tradução correta, grão. Nas Bíblias cristãs, trigo. Amós 8, verso 6. Bar. Tradução correta, grão. Nas Bíblias cristãs, o trigo. Salmo 72, versículo 16. Bar. Pronúncia bar. Tradução grão. Nas Bíblias cristãs, milho. Gênesis 41, 35. Pronúncia bar. Tradução grão. Nas Bíblias cristãs, milho. Gênesis 41, 49. Pronúncia bar. Tradução correta, grão. Nas Bíblias cristãs, milho. Gênesis 42, versículo 3. Pronúncia bar. Tradução correta, grão. Nas Bíblias cristãs, milho. Gênesis 42, 23. Pronúncia bar. Tradução correta, grão. Nas Bíblias cristãs, milho. Gênesis 42, 25. Pronúncia bar. Tradução correta, grão. Nas Bíblias cristãs, milho. Joel 2, 24. Pronúncia bar. Tradução correta, grão. Nas Bíblias cristãs, milho. Amós 8, verso 5. Pronúncia bar. Tradução correta, grão. Nas Bíblias cristãs, trigo. Salmo 65, 14, versículo 13, né? Tradução, pronúncia bar. Tradução correta, grão. Nas Bíblias cristãs, milho. Provérbios 11, 26. Pronúncia bar. Tradução correta, grão. Nas Bíblias cristãs, milho. Bar. Provérbios 14, versículo 4. Bar. Limpo, vazio, limpo. Ravar. Jeremias 23, 28. Rabar. Tradução correta, o trigo. Nas Bíblias cristãs, o trigo. Barbar. Jó 39, versículo 4. Barbar. Tradução correta, no grão. Nas Bíblias cristãs, com milho. Uvar. Salmo 24, versículo 4. Pronúncia uvar. Tradução correta, e um puro. Nas Bíblias cristãs, e um puro. Uvar. Jó 11, versículo 4. Pronúncia uvar. Tradução correta, e limpo. Nas Bíblias cristãs, e limpo. Bará, feminino. Salmo 19, versículo 9. Cântico 6, versículo 9. Cântico 6, versículo 10. Bará. Tradução correta, puro, escolhida, clara. Nas Bíblias cristãs, puro, escolhida, brilhante. Levarai. Salmo 73, versículo 1.
levarei, Salmo 73, versículo 1. Pronúncia, levarei. Tradução correta, para os puros de. Nas Bíblias cristãs, para os limpos de. O Rashi comenta, Nashku, armai-vos com a pureza. Armai-vos com a pureza de coração. Alguns explicam como garnimon no francês antigo. Equipai-vos. Isto vem do verbo garnir. Garnimon significa prover, como em Gênesis 41, 40. Menachem, página 179, interpreta isto como uma expressão de desejo, como em Gênesis 3,16. Teu desejo, Teshukoterra, será para teu marido. Ou desejai a pureza, assim também Metsudat David. Desejai com pureza de coração receber seu reino, com coração íntegro, sem engano. Igual